Nesta quarta parte, falaremos sobre o PCdoB e seu estatuto. Para os comunistas, um dos elementos mais importantes da sua formação política e ideológica, ao lado do programa, é o estatuto do partido. É nele que o partido consagra suas características fundamentais, bem como os direitos e deveres de cada um dos seus membros. O PCdoB é uma associação livre e voluntária de cidadãos e cidadãs, maiores de 18 anos, em pleno gozo de seus direitos políticos e que aceita seu programa e estatuto. Em caráter excepcional, poderão filiar-se jovens eleitores maiores de 16 anos. Nosso estatuto identifica a existência de 3 esferas de atuação no âmbito do PCdoB. Primeira esfera, filiados e filiadas. São seus direitos: participar nas reuniões partidárias, opinar e contribuir na elaboração da linha política partidária e manifestar-se perante os órgãos de direção partidária no âmbito em que atua. Filiado ou filiada pode, por sua livre vontade, passar à condição de militante, para eleger e ser eleito nas instâncias partidárias, mediante a obtenção da Carteira Nacional de Militante e passando a atuar regularmente em uma das organizações partidárias. São seus deveres: apoiar as causas e campanhas do partido, votar em seus candidatos, aplicar suas orientações gerais e comprometer-se com a promoção da dignidade da pessoa humana, com a luta em defesa dos direitos do povo, da liberdade, da soberania nacional e pelo socialismo. A segunda esfera de atuação são os militantes. Os militantes formam o pilar fundamental da força do partido junto aos trabalhadores e ao povo. São filiados que atuam regularmente em uma das suas organizações, estão em dia com as contribuições financeiras para a sustentação do partido, estudam, acatam e aplicam suas decisões. Difundem a orientação, as ideias e propostas partidárias. A condição de militante será comprovada pela Carteira Nacional do Militante, devidamente registrada nos cadastros partidários, emitida em termos de norma do Comitê Central. São os direitos dos militantes: participar, expressando livremente as suas opiniões da elaboração da linha política do partido e das discussões acerca das questões políticas, teóricas e práticas nas instâncias partidárias de que fizer parte. Manter suas opiniões, se divergentes, sem deixar de aplicar, defender e difundir as decisões do partido. Eleger e ser eleito em qualquer instância partidária de que participe. Ser ouvido quanto à melhor forma de contribuir para a atividade do partido em uma das suas organizações. Encaminhar sugestões e propostas por intermédio de seu organismo e pedir informações a qualquer instância superior. Apelar de decisão disciplinar a seu respeito, exigir sua participação pessoal e o mais amplo direito de defesa, sempre que se trate de resolver sobre sua posição ou conduta. Deveres: atuar de acordo com os princípios e normas do Estatuto, observando a disciplina partidária, atuar regularmente em uma das organizações do partido, contribuir para o desenvolvimento da sua linha política, para a filiação de novos membros, aplicar as suas decisões e defender a sua unidade de ação política. Possuir a Carteira Nacional do Militante como comprovação de estar em dia com as obrigações de sustentação financeira do partido. Ler e difundir o jornal A Classe Operária, a revista Princípios, o portal do partido na internet e as demais publicações do partido. Participar das atividades partidárias de formação. Associar-se à entidade ou organização de massa relacionada com seu trabalho, moradia, área ou setor de atuação, respeitando as decisões democráticas que ali se tomam e contribuindo para o fortalecimento e desenvolvimento da entidade. Prestar contas ao coletivo da sua atividade partidária, exercer e estimular a prática da crítica e autocrítica, informar sobre mudanças de local de trabalho, residência ou área de militância que implique em alteração de seu organismo de atuação. Combater todas as formas de opressão e prestar solidariedade aos que são alvo de quaisquer manifestações de perseguição política ou discriminação social, de gênero, racista ou étnica, de orientação sexual, religião e as relativas à condição da criança e do adolescente, dos idosos e portadores de necessidades especiais. Hipotecar plena solidariedade à luta dos trabalhadores e dos povos em defesa da soberania nacional e de sua emancipação social pela paz e contra o imperialismo. A terceira esfera são os quadros do PCdoB.
Os quadros são a coluna vertebral da estrutura partidária. São os principais responsáveis pela unidade do partido em torno de seus princípios e de sua orientação, bem como pela permanente construção política, ideológica e orgânica do partido. São os cumpridores exemplares dos deveres dos militantes. Quadros são os militantes que, a partir de comprovada atuação regular em uma das organizações partidárias, realizam um esforço pessoal permanente por elevar o domínio do marxismo-leninismo e da linha política do partido. Estão rigorosamente em dia com suas obrigações financeiras junto ao partido e que são eleitos para funções de direção de comitês partidários ou atuam junto aos órgãos de direção partidária como membros de comissões auxiliares ou em outras funções de apoio. Exercem atividade de representação política eletiva ou por indicação do partido, na atividade institucional e na direção de organizações de massas. Atuam por tarefa partidária no âmbito das atividades estatais, acadêmicas, científicas e culturais, em funções técnicas de assessoria às bancadas e à direção partidária. A política de quadros do partido estimula, em todos os níveis, a sua formação e acompanhamento permanente, avaliação, promoção e distribuição, com base em critérios que atendam aos interesses do coletivo, de acordo com a capacidade, potencial e disponibilidade de cada um, numa soma de esforços. Falaremos agora um pouco sobre a contribuição financeira ao PCdoB. A contribuição financeira do membro do partido é a expressão de seu compromisso com a organização partidária, seus ideais e sua luta. A estruturação material e a sustentação da atividade partidária e dos comitês são responsabilidade coletiva de todos os seus membros. Quem contribui individualmente com o partido recebe a Carteira Nacional de Militante, que é instrumento comprobatório da condição de militante do partido e documento indispensável para eleger e ser eleito nas instâncias partidárias, bem como para participar de atividades em que os organismos de direção decidam exigir a sua apresentação. Falaremos um pouco agora sobre o centralismo democrático. A estruturação e desenvolvimento da vida partidária assentam-se no princípio do centralismo democrático. O centralismo democrático estimula a expressão das opiniões pessoais de forma livre e responsável e a ampla iniciativa de ação por parte de cada militante e de todas as suas organizações, como fator ativo da construção das orientações partidárias, sob o único centro dirigente, o Congresso do Partido, e entre um e outro Congresso, o Comitê Central. O partido age como um todo, sob o primado de uma disciplina livre e conscientemente assumida. A unidade é a força do partido. Com a aplicação e o desenvolvimento criativo do centralismo democrático, se visa a coesão política e ideológica do partido, como construção coletiva, sobre o primado da unidade de ação política de todo o partido. Para conhecer mais e melhor o nosso estatuto, vocês podem acessar a página do PCdoB, www.pcdob.org.br. No tópico 4, vimos que